todos que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e diante, diz assim: E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão, homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi o lavrador da terra. Ok? Aqui a Bíblia nos mostra quando Adão e Eva teve os seus dois filhos, Caim e Abel. Mas a pergunta que se faz é esta: Caim matou Abel, e Caim fugiu para uma cidade, e lá casou. Então a pergunta que se faz é: Caim casou com quem? Ok? Antes de eu responder, quero ouvir esse vídeo a respeito do comentário. Caim se casou com sua própria irmã. Depois que Caim saiu da presença de Deus, ele se estabelece na terra de Nod, e lá ele encontra uma mulher com quem se casa. Porém, aqui surge uma dúvida. Como Caim encontrou uma mulher, se até então a única mulher citada era Eva? A resposta mais viável para isso é que Caim se casou com sua própria irmã, já que a Bíblia não menciona os nomes de todos os descendentes. Pronto, até aqui. Então, eu concordo também que Caim casou com a sua própria irmã, ok? Mas primeiro a gente vai ler alguns versículos para a gente entender. Primeiro, Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a um filho chamado Caim. E depois alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão chamado Abel. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. E nós sabemos da história que Caim matou Abel e fugiu para uma cidade e casou. Aí a pergunta se faz: Caim casou com quem? E nós vemos na palavra de Deus, Caim casou com a sua própria irmã. Vamos lá. O que a gente vai entender é que Adão não só teve Caim e Abel. Amém? A gente vai entender que Adão também teve um filho chamado Sete, e depois gerou filhos e filhas, ok? Então, Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tomou Adão e conheceu a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, ok? E diz aqui: porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. Então aqui, mostra aqui também, Caim, depois que matou Abel, agora Eva concede outro filho e coloca o nome de Sete, ok? Mas vamos continuar para a gente entender se realmente teve filhas. Gênesis capítulo 5, e versículo 4 e 5 diz assim: E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos gerou filhos e filhas, ok? Então mostra aqui que Adão teve filhos e filhas, entendeu? E capítulo 5: E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Ok? Para entender essa questão, primeiro, Adão não só teve Caim e Abel. Ok? Depois que Caim mata Abel, então Adão teve outro filho chamado Sete. E depois gerou filhos e filhas. Essa é a primeira questão. Adão não só teve Caim e Abel. Ok? Agora, a segunda questão é: depois que gerou filhos e filhas, Caim casou com quem? Com a sua própria irmã. Aí a terceira pergunta se faz é essa: e não é pecado casar com irmã? Aí você responde. Só que a Bíblia diz assim: se só tinha dois casal, ok? E Deus disse: crescei e multiplicai. Então, se é crescer e multiplicar, então não era pecado, ok? Então, agora, depois que já a geração cresceu, a gente tem irmã, tem sobrinho, tem primo, aí gerou a geração. Então, depois, agora, Deus proíbe, no período de Moisés. Aí Deus agora proíbe casar irmão com irmão. Então, é pecado agora, depois da lei que foi dado para Moisés, que não pode, ok? Aí cita-se outra dúvida. Adão teve pecado? Adão teve filho antes do pecado?
ok? Particularmente, eu creio que não, ok? Alguém pode dizer, sim, Adão teve filho antes do pecado. Antes de Caim e Abel, Adão teve filhos, ok? Mas, do meu ponto de vista, porque eu não creio que Adão teve filho antes do pecado. Qual é a minha colocação, ok? A gente tem que analisar do nosso ponto de vista, ok? Vou dar meu ponto de vista, porque eu não creio que Adão teve filho antes de Caim e Abel. Primeiro ponto. Primeiro ponto porque Adão e Eva, quando pecou, foi expulso do paraíso. Se foi expulso do paraíso, a primeira pergunta se faz: os filhos de Adão, antes do pecado, estavam dentro do paraíso ou fora do paraíso? Quando Adão e Eva foram expulsos. Se eles ficaram dentro do paraíso, então ele poderia comer o fruto da vida. Então essa é a questão que eu deixo, porque eu não creio que Adão teve filho antes de Caim e Abel, antes do pecado. Segundo argumento que eu trago aqui é: se Adão teve filho antes do pecado, a pergunta se faz é esta: o pecado de Adão atingiu esses filhos antes do pecado? Depois que ele comeu, a Bíblia diz que o pecado de Adão passou para todos, ok? Todos, ser humano, os animais e a terra, atingiu a todos, ok? Só que a questão é, se esse pecado de Adão atingiu os filhos dele antes do pecado, essa é a questão. Por quê? Se atingiu o filho deles antes do pecado, se ele teve filho, a primeira pergunta que se faz é: os filhos deles não teve livre-arbítrio. Livre-arbítrio é direito de escolha. Adão e Eva escolheu o seu livre-arbítrio, porque Deus disse: pode comer qualquer fruto, menos um que está no meio do jardim. No dia que comer, morrerás. Adão comeu. Então ele pecou. Mas se Adão teve filho antes do pecado, então os filhos de Adão não teve o livre-arbítrio. Ok? A quarta pergunta é: se teve o livre-arbítrio, não teve o livre-arbítrio, e o pecado de Adão atingiu esses filhos antes do pecado, então não teve o livre-arbítrio. Agora, se não atingiu, então esses filhos tinham que estar vivos. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte só passou a existir depois que Adão comeu. Então, se o pecado de Adão não atingiu os filhos dele antes de Caim e Abel, então esse filho dele era para estar vivo. Ok? Agora, se atingiu, então os filhos dele morreram, então os filhos dele não teve livre-arbítrio. Essa é a questão que eu deixo, porque eu não creio que Adão teve filho antes de Caim e Abel, antes do pecado. Ok? Então essa é a questão. Mas cada um tem o seu ponto de vista, cada um pode dizer que teve sim e trazer seus argumentos. Eu estou trazendo o meu, amém? Essa é o ponto de vista. Outra coisa também, as pessoas dizem que Adão teve uma mulher antes de Eva, e essa mulher não queria ser submissa a Adão. Biblicamente, não está correto. Nós não cremos nessa questão. Nós cremos é quando Deus criou Adão, criou Eva, ok? E Adão teve outra mulher antes de Eva, não é bíblico, ok? Que essa mulher não queria ser submisso a Adão, não está na Bíblia, ok? Então eu vejo muitas pessoas pregando sobre isso, querendo distorcer a palavra de Deus, amém? Mas a Bíblia é bem clara, Deus criou o primeiro homem, chamado Adão, e da costela de Adão criou Eva, ok? Então essa é a questão que eu deixo para esse momento, amém? Na questão que Adão teve filho ou não teve, eu sei que cada um tem seu argumento, eu estou trazendo a minha opinião, amém? Porque eu não creio que Adão teve filho antes do pecado. Se teve, então a questão, os filhos dele teve livre-arbítrio ou não? Se não teve, então essa é a questão que eu deixo, tá bom? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.